Hoje nós estamos conversando com Maurício Narras, foi meu colega durante a quinta residência Rama, acho, né? E apresentou um trabalho extremamente tocante. E outras pessoas ficaram muito impactadas, assim, né? Depois acho que a gente pode até contar um pouco da história dessa pessoa que comentou sobre o trabalho que ela viu lá ao vivo, né? E eu queria saber, Maurício, como que você chegou na residência? Já fizemos outras residências juntas em outros momentos, né? Mas como que você chegou nessa desse ano? Por que que o tema te interessou, né? Então, bom, eu sou fotógrafo profissional, trabalho com fotografia já faz 40 anos, né? Então, eu sempre vivi de fotografia, é, comi fotografia, bebi fotografia, pagou os meus boletos, então, assim, é o Uhum, meu ofício, né? uhum, E a fotografia que a comercial e a fotografia autoral, pessoal, eu também, como artista visual, são universos completamente diferentes, né? E de uns sei lá, uns 15 anos para cá, eu fui entrando nesse universo, né, da fotografia autoral, pessoal, como um artista visual. Eu sempre fiz o meu trabalho pessoal, mas nunca foi de uma forma organizada, né? Sempre foi, enfim, foi pontual, né? Mas eu vivi todo esse processo, né, da fotografia analógica até esse momento que a gente está vivendo hoje com mídia social, com hoje todo mundo tem um celular no bolso e é fotógrafo, né? Entre aspas, né? sim. É E produtor de todo mundo, imagem, né? exatamente, e todo mundo faz uma foto bonita, né? Mas eu fui aprendendo que uma foto bonita todo mundo é capaz de fazer. Sim. Agora, eu acho que a fotografia ela tem um discurso, tem um conceito, né? A arte visual, né? Seja Uhum. pintura, colagem, cinema, né? O audiovisual, como um todo, você tem que tentar pensar, né? Primeiro um conceito e ou, né, um caminho, e um raciocínio para, enfim, conseguir passar o que você está sentindo, que, enfim, aquele trabalho você quer botar para fora, ou, enfim. Uhum. Né? A princípio, agora, aí olhando nesse momento da minha vida da fotografia, dentro dessa residência, né, eu posso voltar no tempo um pouco e, e trazer um pouco dessa relação com a Fabi, Uhum. o Éder, a Fabi, enfim, todo mundo já tem uma relação. A gente fez junto, né, Uhum. fotografia O Verme, né, Sim. o, o texto do Norval, né, Wilhelm Flusser, Uhum. e, e, e aí, particularmente, foi a terceira residência que eu participei, né, Legal. Uhum. e, e o meu raciocínio, bom, primeiro que a minha forma de trabalhar é muito intuitiva, né? Eu fiz mais de 10 anos de terapia junguiana, e Jung é um psicanalista muito caro para mim, assim, porque Sim. ele fala de um universo, né, do inconsciente coletivo, Uhum. uma questão do acaso, né? Uhum. Sempre na minha vida teve uma importância muito grande, né? Então, meu trabalho ele vai se intercalando, tem uma intersecção com outro, ou com as coisas que vão acontecendo na minha vida, né? Uhum. Então, eu encaro esse terceiro projeto como parte de uma trilogia quase autobiográfica, no final das Legal. autobiográfica de uma certa forma, né? Sim. Uhum. E ela começou também de uma forma muito intuitiva, né? Com o primeiro trabalho que foi o Formosa, que eu falei do apagamento. Eu tinha um texto na gaveta que eu participei de uma escrita criativa, de um curso de escrita criativa, escrevi um texto, como um cara do audiovisual escrever foi um desafio para mim, mas eu Uhum. percebi que existia uma possibilidade de escrever um texto. Eu escrevi um texto falando sobre o impacto da morte do meu pai quando eu tinha 14 anos, como é que ele me afetou, né? Claro. Como uma ferida trágica, né? E eu escrevi um texto que falava disso, e eu quis trazer esse texto no contexto do cemitério da Vila Formosa, Uhum. falando do apagamento
a pessoa morre em vida e depois é esquecida, e as fotos em porcelana se apagando. Eu quis fazer uma relação. E aí eu narrei, eu falei esse texto no, no vídeo, né? No Sim. cine. Eu já fiz, na Já verdade, começou esse. já era Sim. o meu trabalho naquela vez já foi um Sim. cine livro, Esse né? Então, conceito você já tinha já abraçado estava antes de ser formalizado, vamos dizer. exatamente. Uhum. Então, foi muito, eu fiquei muito feliz com o resultado, e tal. E aí veio a segunda, aí já entra um pouco da relação com a, com a- com os curadores, né, né, o caminho, né, que mesmo com o trabalho sendo um trabalho intuitivo e o acaso operando de uma forma muito mágica, entre aspas, né, Uhum. na minha fotografia, no meu audiovisual, o trabalho assim de organizar conceitos, organizar ideias e pensamentos dos curadores é muito importante, né? A Uhum. Fabi, o Oscar e a Angie. Uhum. Então, no final das contas, eu acho que é uma coisa que para mim está sendo muito interessante, Uhum. esse processo, né, de participar de uma residência, Uhum. porque ele traz isso, né? Ele te coloca num eixo e vai te dando pistas, né, do como você pode conduzir o teu Sim. trabalho, né? Uhum. O segundo momento a segunda residência, eu trabalhei, também o acaso conspirou a meu favor, né? Eu encontrei já no arquivo do Acho um arquivo de um médico que era cirurgião plástico. Eu vivi 3 anos na Faculdade de Medicina da Santa Casa, então eu tenho uma história enfim, com esse, eu tenho, além de vários parentes médicos, eu vivi a medicina e até hoje tenho grandes amigos da faculdade. E Uhum. quando eu vi esse arquivo no Acho, eu me lembro até o número do lote número 20, né, desse médico, Uhum. que me impactou, me chamou a atenção, porque tinham imagens é, cirúrgicas dele, Uhum. bem Uhum. gráficas até, Sim. Uhum. e, e, e além de tudo, ele era um caçador, né? Ele tinha um bigodão bem Poxa. anos 70 e o cara era um caçador. Uhum. E ele como caçador, assim, e aí eu fiz uma relação, né, com a minha história de ter vivido, né, esse momento na faculdade de medicina e depois ter Uhum. saído, ter largado a faculdade para ir para fotografia. Sim. E não sei se eu estou me alongando muito, se Não, tá tiver me alongando. incrível. Imagina. Não, então. E a relação do caçador, né? O fotógrafo, tudo bem, é um clichê, mas isso também Sim. tem uma relação, Sim. né? Você aponta uma câmera, você, de uma certa forma, é um caçador de imagens, né? Sim. E Uhum. aí eu atravessei esse arquivo com o meu arquivo também. Então aí eu Ah, fiz legal. também um cine livro, eu fiz um livro e um cine livro Uhum. com as fotografias desse médico, né? E, 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 e as minhas fotografias, aonde eu fiquei atrás no meu arquivo da melancolia na minha fotografia. Então fui olhando o meu arquivo Uhum. e tentando achar um momento principalmente de retratos, onde eu percebi que tinha uma relação, assim, uma relação entre os retratos, de um momento onde o olhar da pessoa estava num entre, né? Num entre, onde não tinha a sensação que a fotografia trazia, que não tinha nenhum pensamento nesse Certo. momento, né? E Uhum. passava um momento de melancolia, né, de ausência de estar Presente, né? presente, pensando em alguma coisa, pensando no Uhum. passado, pensando no futuro ou fazendo alguma coisa. Tinha Sim. um nada, né, Uhum. no olhar da pessoa, pelo menos foi como eu fiz essa leitura, e aí eu Incrível. coloquei Uhum. nesse trabalho. Então eu fiz, o trabalho chamou Abismos, o médico, o caçador e a melancolia. Uhum. Era o subtítulo do trabalho. Aí eu Aham. fiz um vídeo, também coloquei, enfim, uma fala minha no vídeo, mas através do Augusto dos Anjos, Sim. que é um Uhum. poeta que eu gosto muito, e Uhum. eu li um Um poema trecho. dele,
um trecho do poema dele Uhum. no vídeo, também ficou muito apresentando, né, apresentei na segunda edição do Acho. Uhum. E aí veio a terceira edição, que era uma edição onde o tema era, a proposta era fazer um cine-livro, né? Então, eu já estava, Já estava nas fazendo, né? duas edições anteriores já estava. E aí, para mim, assim, foi interessante, porque ao mesmo tempo eu já tinha queimado os cartuchos, entre aspas, né, do Cine Livre. Então, assim, eu falei, caralho, como é que eu vou né? Uhum. O que que eu vou fazer, né? Porque eu já tinha, Uhum. enfim. E aí eu fiquei, aí entra esse processo mesmo da curadoria, né? Sim, As aulas, que são aulas muito interessantes, com olhares e pessoas que eu admiro, né, que fazem, uhum. que apresentam o trabalho, né? Sabe? Desde o Fontcoberta, né, que é um privilégio, né? Eu vi Nossa, sim. uma pessoa de uma capacidade assim, os livros dele sempre me chamaram muita atenção. Eu gosto Sim, muito da fotografia e do texto, como ele, né, escreve sobre fotografia, né? sim. E, 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 e aí, isso tudo assim, vai te colocando num caminho, né, de uma usina de ideias, onde você tem que apresentar algum caminho. Já é um desafio para mim, né? Porque você vai tendo ideias, mas é difícil você achar um fio condutor e já apresentar uma ideia para os curadores bem acabada. Então eu fui, no final das contas, é, eu tentei falar um pouco de uma coisa que me incomoda hoje, que é o excesso, né? O excesso de tudo, de informação, Uhum. de imagem, você como Medicamento, né? psicanalista, psiquiatra, né? O excesso de medicamento, né? O excesso de antidepressivo, Sim, essa busca da felicidade, sempre todo mundo quer ser feliz o tempo todo sim, de e excesso de não quer sofrer, consumo, né? exatamente, e não quer Igual, sofrer, né? E os Estados não Unidos quer, consome o que consome, sei lá, né? exatamente. Um continente, né? Não, e é uma hipocrisia junto com um mercado hipócrita, um capitalismo onde, né, o Bicho Han fala da sociedade do cansaço, onde Sim. você tem que performar, 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 mérito, Uhum. excesso de positividade, né? Sim. Então isso tudo, né, É me esgotante, né? é esgotante. Então você vai tentando achar um jeito de falar sobre. Eu queria falar sobre isso, mas Sim. eu acabei não conseguindo achar um fio condutor. E aí eu na verdade, tinha uma ideia também junto nesse contexto de com a minha ideia inicial era falar um pouco sobre isso, mas trazer camadas e camadas que ficassem, né, que trouxessem um pouco essa ideia do palimpsesto, né? Então, Sim. Uhum. é, e aí, no final, eu chamei esse trabalho lá atrás, né, bem no começo da residência, de caos, né? Sim. O caos, para mim, era um pouco a palavra que simbolizava um pouco isso tudo que eu estou te falando, né? Essa Uhum. profusão de coisas, e de ideias, e A de gente está imagens, e de tudo, hiperestimulado, né? hiperestimulado, A né? gente costuma falar que tem um boom do TDAH que não é TDAH, mas eu acho que é isso mesmo, né? É um É, estímulo exacerbado de tudo, de informação, de estímulo, e a gente fica com é, esgotamento, né? Daí é esgotamento, como manter a atenção no universo que tem 50 estímulos ao mesmo tempo, exatamente, né? exatamente. Então você fica esgotado, né? Assim, Exato. de maio, né? Você vai ver Instagram e todo esse é um processo que está relacionado com esse processo do capitalismo, onde você tem que sempre ter mais, mais e mais, né? Sim. É, e falar sobre isso é muito difícil, né? Porque eu comecei a fazer uma pesquisa em relação a esse tema, mas aí enfim, eu também eu sou um cara que eu tento pensar também de uma forma
imagética, né? Porque como a imagem para mim é o meu vetor, né? O meu fio condutor também está relacionado com a imagem. E é o que eu falei até na apresentação lá do filme em Campinas, que eu sou um produtor de imagens e eu gosto o processo, às vezes, para mim, ele é mais interessante do que o próprio resultado desse processo, né? Uhum. Então é um pouco, sabe, essa coisa de fazer, né? De estar fazendo e estar realizando e estar, Sim. né? E aí eu aprendi, né, que, no final das contas, isso para mim é muito mais estimulante do que isso, falar assim, né, receber um elogio, receber né, ou você, eu sou muito autocrítico, né? Sim. Uhum. Então eu também fico tentando achar né, então você fica até assim, o trabalho não termina, né? Mas Sim. Uhum. nesse caso foi muito emblemático, porque comecei até pensando, eu desvirtuei do caminho da ideia eu não sei por quê, mas não, uma parte do meu processo ele acabou indo para uma coisa que saiu muito do tema, né? Do tema do cine livro, né? Sei. Então eu acabei fazendo um vídeo arte, né? Sim. Que era Aham. uma outra coisa. Eu fui filmar, né? Eu peguei uma, uma, uma pessoa, criei uma Uhum. sensação, um ambiente e filmei, né? E aí não era um cine livro, era um filme, né? Uhum. Que acabou virando quase uma coisa que não tinha nada a ver com o processo. Mas, independente disso, foi muito legal, porque eu queria fazer aquilo, né? Então, Ajuda a organizar as ideias, né, Maurício? é, Porque assim, é, a gente estava falando sobre isso pouco antes, né? Da questão de como a criação pode ajudar a emoção da gente, né? E se você exatamente. sentir essa sobrecarga, essa sensação É, de é, desordem na mente, também botar ela numa organização de imagem te ajuda a organizar a tua mente, né? O exatamente, resultado é exatamente. a gente ver como tá a sua mente, né? Assim, a gente o que É vê lá bem é isso, isso, é mas bem isso. fazer isso te Eu, ajuda a organizar, eu acho né? que essa desordem, ela é produtiva, ela é super criativa, uma desordem criativa, né, que te ajuda. Mas aí no final, assim, pensando concretamente num projeto, né, que a gente tem que apresentar, porque a gente tem um prazo, né, e isso é muito legal para mim também, porque eu brinquei, né, na última aula, né, eu tenho muita iniciativa, pouca continuativa e nenhuma terminativa, né, sempre foi assim. Né? Uhum. Então eu preciso de prazos Sim, né, de eu falar assim, não, o filme vai passar tal dia, a exposição é tal dia, ele tem que entregar alguma coisa. sim. Então Uhum. isso para mim é muito estimulante também, né? Então Claro. eu acabei reconstruindo todo um processo, eu acabei jogando, não no lixo, mas está lá, tá, o trabalho está feito, eu vou Sim, fazer outra coisa desse sim. trabalho que eu fiz, dessa videoarte, mas eu reconstruí, o que que eu fiz? Eu peguei o caos, né? Eu mergulhei no caos do meu arquivo. Sim. Porque o meu arquivo é um caos que eu estou tentando organizar já faz uns 3 anos com uma pessoa, uma arquivista que está, porque são 40 anos de Ai, fotografia, né? coisa beça, né? Comecei Como, com né? 21, eu tenho 61. Então, são 40 anos de imagens analógicas e digitais, né? Sim. Uhum. Então, e cada vez que você olha para o seu arquivo, você encontra coisas que você não viu há Uhum. 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, assim, e que elas vão se transformando na sua mente. Você vai se é o famoso devir, né? Claro. Que o Heráclito, né, falava que você não entra no mesmo rio duas vezes, porque o rio não é o mesmo e você não é o mesmo, né? Então Sim. isso é muito poderoso, né? Porque no Uhum. final das contas é- você se transforma, o teu trabalho se transforma, então as coisas vão mudando e você vai mudando e o trabalho vai mudando e quando você olha o trabalho você vê coisas que é mágico isso também. Para mim Sim. foi muito mágico, né? Você redescobre teu próprio trabalho, né? Exatamente. Então, assim, Uhum. aí eu fiz aí, junto com a minha evolução do meu olhar também, como que a gente, graças a Deus, evolui, né? E a minha evolução do olhar foi também trazendo para um lugar que foi criando, né, relações Uhum. e palimpsestos e cruzamentos, né? Também se relacionando com os dois anteriores, os dois últimos trabalhos, Uhum. fazendo desse caos esse terceiro processo, né, uma trilogia, né, como eu Sim. pensei
Uhum. né, desde o início com Formosa, Abismos e o Caos, né? Claro. O abismo Uhum. e o caos quase são sinônimos de uma certa forma, né? O caos, Sim. né? Você pegar na mitologia grega, né? O deus caos, né? O caos Uhum. é o sem chão, né? O Sim. sem chão, o Uhum. abismo, né? Então, é, enfim, eu gosto também muito de filosofia e também tudo se relaciona Sim. com a filosofia para mim também, né? Então, Uhum. A e psicanálise e a filosofia, né? Esses a caminhos, psicanálise e a filosofia, porque né? assim, eu sou um leigo, né? Então eu tento buscar, assim, é claro que você, por exemplo, como profissional, né? Você estudou todos esses caras e eu tento alcançar um pouco eu já faço um grupo de estudos de filosofia faz 5 anos, né? E até Bacana. hoje eu fico fascinado quando eu Uhum. mas eu não consigo acessar o Kant, por exemplo. Eu Uhum. vou nos comentadores, né? Eu vou Uhum. no Heidegger, e eu tenho uma propensão a gostar mais desses caras, Schopenhauer, Sim. Herder, Uhum. Kierkegaard, né? Ou os caras também que trabalham, né? Bergson, Claro. né? Berkeley, né? Que são Uhum. caras que pensaram e agora, coincidentemente, no grupo de estudos que eu estou fazendo, a gente está estudando Borges, né, na filosofia. Uhum. Então, um cara que eu não, eu sabia, eu conhecia os contos, né, que tem Sim. uma relação do infinito e tal, mas que ao mesmo tempo, quando você vai ver os textos ensaísticos dele, ele fala muito de Pascal, Schopenhauer Sim. Uhum. e desses caras todos, né? E, né, a gente estudou junto o Willem Flusser, né, que também é um Sim. cara à frente do seu tempo, Uhum. que pensou que é um cara que é maravilhoso. Então essas coisas vão se acumulando lá atrás, né? E vão, Sim. de uma certa forma, chegando no seu trabalho. Isso é muito lindo, né? Eu acho. Sim. Uhum. E Quando a aí, gente assim, é vê, ele isso, não é um adentrou, né, processo. o processo Não é uma criativo. coisa que você. Exatamente, né? É uma coisa que já está lá e que você vai sem, né? E isso é muito poderoso para mim, e eu acho que é uma busca constante, né? Claro. Tudo isso que eu te falei até agora, né? Também estar num coletivo, né, de pessoas, artistas incríveis, né, que trouxeram trabalhos também incríveis, né, e isso também te alimenta, né, de uma certa Uhum. forma, né. Então, Uhum. você vai vindo a forma, o trabalho de artistas que tem de várias formações, né, não só Sim. né, tem matemático, né, tem Exato. Uhum. canalista, tem Aham. você que trata de um tema muito caro para mim, que é, né, essa relação com os povos originários, que você traz de uma forma brilhante, né? E o teu trabalho está lindo. Então, isso tudo é muito estimulante também, né? Porque vai também te abrindo horizontes e abrindo a cabeça, né? De uma certa Sim. forma, e vai acumulando conhecimento, né? Então, Claro. eu acho que é isso, e para fechar com chave de ouro, né? Nessa nossa conversa, foi o relato da Valquíria, né? Que, que a Ana captou lá no MIS de Campinas, né, que foi para mim muito emocionante, né, porque ela Uhum. trouxe um olhar de uma pessoa que Uhum. trabalha no museu e que, de uma certa forma, foi afetado quando viu o meu trabalho. E Uhum. imagino que todos os trabalhos que ela viu na exposição, mas ela falou do caos, né, como aquilo trouxe a memória do filho. Uhum. E isso, para mim, é o grande presente, né, que alguém Claro. pode Uhum. receber como artista visual, é ver o- uma pessoa que está fora entre aspas, né, também, né, porque eu percebi que ela é uma pessoa muito culta, né, e Sim. muito antenada, né, isso Sim. né, ela trouxe também, fala muito bem, né, e trouxe também uma forma muito clara o que ela sentiu, né, então Sim. aquilo lá para mim foi muito emocionante, Uhum. muito gratificante, né, Sim. é Que acho que no isso. fim de tudo, talvez é o mais importante, né? Da nossa É produção. É o como mais ela pode importante, impactar o né, outro, né? exatamente, né, eu acho que esse é o grande barato, né, essa Sim. relação entre as pessoas, entre um grupo, um coletivo, de uma certa Uhum. forma, que está todo mundo, né, o que você está fazendo também é super legal, porque você está trazendo esses relatos. Eu acho que a gente tem que. Isso é muito.
muito interessante também para mim, né? É um arquivo de produtores de arquivo, né? Que eu acho que é Exatamente. importante também, né? E Mas legal. já tem uma força motriz para um próximo trabalho autoral? Você já tem ideias do que você gostaria de pensar? Eu, é, eu o tempo todo tô pensando assim, tô pensando caminhos mais, mais pela imagem do que propriamente conceito, né? Uhum, Eu tô fazendo imagens de coisas que eu tô pensando, como que eu queria fotografar, o que eu uhum, queria filmar. E aí é engraçado isso, porque aí são pecinhas de um quebra-cabeça que vão se encaixando com os textos que eu tô, que eu tô lendo, que também aparecem para mim de uma forma muito espontânea, né? É uhum, engraçado que os livros me acham, né? Também. uhum. Isso é muito legal. Sim. Não sou eu que procuro, às vezes eu encontro algumas coisas que. Mas uma coisa que eu quero trazer, que eu quero, enfim, buscar um pouco também dentro desse processo autobiográfico, é um pouco das minhas origens, né? Eu Ah, legal. sou descendente de sírio, né? Uhum, Meus avós vieram da Síria, uhum, no começo do século XX, de navio, né? uhum, Saindo de uma perseguição religiosa, eles uhum, eram cristãos ortodoxos. uhum, Meus avós, por parte de pai e de mãe, são 100% de Homs, na Síria, tem até o Clube uhum, Homs aqui em São Paulo. uhum. E essas informações, elas são muito, né, assim, houve agora uma segunda geração Imigrantes, de né? imigrantes, né, de imigrantes sírios, né, de um outro contexto, né, de refugiados, que eu quis falar há uns anos atrás também quis, mas eu comecei um processo e parei, mas a minha vontade é pensar um pouco isso, né? Pensar um Uhum, pouco nesse caminho desse deslocamento, né? O que, uhum, né? Que e pensar um pouco e eu penso muito também nessa relação de falar, pô, se por acaso num universo paralelo, eu gosto muito desse tema, né? Desse, eu acho que cada escolha que a gente faz cria sim. um outro universo, mas aí é Uhum, uma viagem minha. sim. É, e se não tivessem escolhido vir ao Brasil, e Uhum, meus pais talvez tivessem se encontrado lá e eu fosse gerado na Síria, eu seria eu seria uma outra pessoa meus uhum, filhos eu não teria encontrado a minha mulher, a minha vida teria sido outra. Então também sim. isso são assuntos que perpassam assim pela minha cabeça, mas aí entram num caminho mais filosófico mesmo, Legal. É. São que seus eu multiversos aí, né? multiverso, exatamente, que eu amo, Multiverso. amo essa ideia do multiverso viagem, né? Mas é isso, meu. Ah, que legal. Falei Não, muito, achei mas excelente. Eu acho espero que que agora dá a gente uma vai ficar editada aí. nessa curiosidade com relação a esse seu trabalho novo, né? Porque, na Legal. Você verdade, vai ele estar na também é próxima? também é Que legal. autobiográfico, né? Então, Ele também segue é sendo autobiográfico, autobiográfico, exatamente. né? Incrível, né? Então, Você vai continuar escrevendo o teu livro aí através de é, projetos, né? A tua exatamente. biografia. Então, Exatamente. Maurício, muito Pô, obrigada aí por pô, compartilhar com a obrigado gente, você. viu? Dessa história Pô, aí. E vamos ficar nessa curiosidade do seu próximo trabalho. super obrigado, Laura. Parabéns aí pela iniciativa. Tá bom? الذي يتهم الكلمات هي مقاومة أرى نفسي أتخبط في جمع الصور الذاكرة تفقد زمن